E aí, galerinha do sétimo ano, bora começar mais uma aula do Educa PE. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje tenho um assunto muito interessante para vocês. Bora falar sobre a deriva continental. Quando eu falo sobre a deriva continental, eu estou falando que antes os continentes eles eram todos juntinhos. E hoje nós iremos focar justamente na questão da América do Sul e da África. Essa semelhança que existe, né? Quando eu falo dessa semelhança, eu estou falando dos fósseis que foram encontrados tanto aqui na nossa América do Sul quanto lá na África. Então, primeiro, a gente vai falar sobre a questão das evidências, né? Vamos falar um pouco sobre o conceito. Quando se fala do conceito da deriva continental, a gente vai ter aí que são movimentos de grandes proporções sobre o globo e que vai existir, na realidade, há muito tempo que existe esse movimento, que são provocados, na realidade, pelas placas tectônicas. Ou seja, a rigor, essa ideia ela nasceu com os primeiros mapas do Atlântico Sul, ao mostrar os contornos da América do Sul e da África. O geólogo austríaco Eduard Suez, ele postulou que um conjunto dos continentes meridionais atuais, eles formaram certa vez um único continente, que era chamado de terra de Gondwana. Muito legal isso, né? Ou seja, os continentes, eles eram todos bem juntinhos e que esse austríaco, Eduardo Suez, ele chamava de Gondwana. Mas existe a teoria da deriva continental propriamente dita, que remonta aí no início do século XX, tendo surgido a partir das ideias de um alemão chamado de Alfred Wegener, um acadêmico e historiador que se dedicava aí aos estudos meteorológicos, astrônomos e paleontológicos. Olha a foto aí do cara como ele era bonito. Esse aí era o Alfred Wegener. Ele que começou com essa questão da teoria da deriva continental propriamente dita. Então, de acordo aí com as observações, todos os continentes eles poderiam ter estado juntos no passado. Isso é bem legal. Ou seja, houve uma quebra, né, de um grande quebra-cabeça gigante, ou seja, formando um único supercontinente, que ele denominou aí de Pangeia. O que eu estou dizendo para vocês é que hoje a gente tem vários continentes, eu posso citar alguns para vocês, levando, lógico, em consideração principalmente o nosso continente, que é a América do Sul. Tem os outros continentes, tem a África, tem a Europa, tem a América Central, tem a América do Norte, mas é lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu continente, que é a América do Sul e os seus países, que a ele pertencem. Com muito orgulho, sou da América do Sul. Então, quando se fala desses continentes e da deriva continental, todos esses continentes que eu falei para vocês, eles eram juntos, que ele justamente denominou de Pangeia, que posteriormente a Pangeia ela teria aí se fragmentado. Quando eu falo fragmentado, eu estou falando da palavra divisão. É justamente ela se dividiu, dando origem aí aos oceanos e dando origem também à questão dos continentes que nós conhecemos hoje. Então, bora observar lá na telinha essa questão da deriva continental. É lógico que o nosso planeta, como ele tem 4,5 bilhões de anos, isso demorou um tempo para que esses continentes eles foram afastados. É lógico que eles foram afastados devido ali às placas tectônicas.
As placas tectônicas, ao se movimentarem, elas vão afastando os continentes ou elas podem juntar esses continentes. Ou seja, quando a gente vê 225 milhões de anos atrás, observe que no planeta ali, todos os continentes estavam juntos. Tem ali a Pangeia, a Laurásia, a Gondwana. Depois, 135 milhões de anos atrás, a gente já vê ali que já não tem mais a Pangeia, porque todos não estão mais juntos. A gente só encontra a Laurásia e a Gondwana. Depois de 65 milhões de anos, você começa a observar que os continentes eles estavam mais afastados. Então a gente tem a África, a gente tem ali a Europa, a gente tem, lógico, a nossa América do Sul, menos importante é a América do Norte, porque eles se acham os melhores do mundo, mas eu não estou nem aí para eles, eu prefiro a nossa América do Sul. Então, nos dias atuais, nós temos os nossos continentes que foram separados, ou seja, a gente vai ter todos esses continentes do nosso planeta sendo separados aí pelas placas tectônicas, que essa teoria a gente chama de deriva continental. Mas sobre a deriva continental, você vai observar que existem algumas evidências sobre elas. A gente tem evidências que a gente chama de geomorfológicas, onde Wegener ele numerou aí várias coincidências geomorfológicas entre os continentes, além do encaixe de linhas de costas atuais de vários continentes, entre eles o encaixe da América do Sul e a África. Olha na telinha que legal. Se você for juntando a América do Sul com a África, desculpa aí, pessoal. Se você for juntando ali, pega o continente da América do Sul, pega o continente da África e você vai juntando os dois. Observe que vai fazer como se fosse um quebra-cabeça. Um vai se encaixar no outro. Ou seja, é uma evidência geomorfológica de Wegener. Essa evidência daí é que fala sobre a questão do encaixe das linhas das costas atuais que tem desses continentes. Então, existe também o que eu posso falar sobre as evidências que a gente chama de litológicas, ou seja, a aproximação do continente ao nível de grandes estruturas da superfície terrestre, com as cadeias de montanhas de orientação leste-oeste na África do Sul e que seria a continuação da Sierra de la Ventana. Olha que nome tão bonito, né? Sierra de la Ventana. Então, com a mesma orientação, na Argentina, ou ainda o Planalto da Costa do Marfim, na África, teria a continuidade aí no Brasil. Então, a gente tem aí, na telinha aqui do meu lado, está aqui em cima, tá certo? Mas a gente tem as evidências que são litológicas. Veja aí que esse quebra-cabeça aí, ele deu ali uma junção, né? Essa junção aí, tanto da América do Sul quanto da África. Quando eu falei da Sierra de la Ventana, eu estou falando ali da Argentina. E da Argentina a gente sabe que tem a linguagem, né? Eles falam espanhol. Então essa língua é muito linda. E aqui no Brasil a gente já vem aí a questão do português. Enfim. Então, essa evidência litológica, como vocês estão observando aí na telinha, que Wegener ele observou. Para as evidências que a gente chama de paleontológicas. Ou seja, a gente tem ali que estava os fósseis, principalmente quando se falava das plantas representativas de gimnospermas e de samambaias, que foram extintas, conhecidas aí coletivamente com a flora de Glossopteris, que existe na África e no Brasil, e também na Austrália, Índia e Antártida, entre outros lugares. Ou seja, quando fala de paleontologia, a gente está falando de fósseis. E se fala de fósseis,
Esses fósseis eles foram encontrados tanto na nossa América do Sul quanto na África. Quando eu falo da América do Sul, vamos falar aqui do nosso país, do Brasil. Foi encontrado no Brasil, na África, na Índia, na Antártida e também em outros lugares. E falando, ou seja, continuando falando sobre essa questão da evidência paleontológica, outro indício foi o de fósseis que eram idênticos, encontrados apenas na África e na América do Sul. Vê que legal. Um fóssil que é encontrado apenas lá na África e aqui na nossa América do Sul. Ou seja, de um réptil de 300 milhões de anos. Nossa, é muito tempo. 300 milhões de anos não são 300 anos nem 300 mil anos. São 300 milhões de anos. Sugerindo que os dois continentes eles estavam juntos naquele tempo. Então, há 300 milhões de anos, tanto a América do Sul quanto a África, eles estavam bem juntinhos. Isso devido ao achado, né, ao estudo paleontológico desses fósseis, ou seja, desse réptil que foi encontrado tanto aqui na América do Sul quanto lá na África. Outra evidência também paleontológica é em relação aos animais e as plantas dos diferentes continentes. Quando eu falo de diferentes continentes, eles mostraram ali similaridades na evolução, até o tempo postulado para fragmentação. Após isso, seguiram caminhos aí evolutivos, divergentes, presumivelmente devido ao isolamento e às mudanças ambientais das massas continentais em separação. Bom, falando sobre Wegener e a evidência paleontológica, eu gostaria que a gente fosse lá para a telinha para que vocês pudessem ver bem essa imagem daí. Nessa imagem, a gente observa ali, ó, que, lógico, que se tem há 300 milhões de anos atrás, tem a existência de dinossauros e de plantas, né? Ou seja, as Glossopteris, existia ali, ó, você pode observar que tem a América do Sul, tem a Antártida, a Índia, a África, a Austrália, e daí você vê alguns dinossauros que hoje em dia foram encontrados justamente fósseis. E esses fósseis desses répteis tanto existiam na nossa América do Sul quanto na África. Bom, em relação à deriva continental, bora falar sobre as evidências que são glaciais. Wegener também baseou-se em evidências que são paleoclimáticas. Veja que nome bonito, né? Paleoclimáticas, como aquelas que comprovam um importante e extenso evento de glaciação. Isso no sul e sudeste do nosso Brasil. O sul da África, da Índia, da Austrália e Antártida, há aproximadamente também 300 milhões de anos atrás. Então, em todos esses lugares, né, que tinha estrias, né, impressas nas rochas dessa época, indicam as direções de movimentos das antigas geleiras. Então, observe na telinha quando a gente fala sobre a questão das evidências glaciais. Então, se eu falo sobre evidências glaciais, eu estou falando da água que está se encontrando ali no estado sólido, de gelo. Então, antigamente, como você pode observar, que os continentes eles eram juntos, você pode observar na telinha que é a parte mais fria, que está de branco, que é da Antártida. Então, essas evidências glaciais, no nosso sul do país, né, lá no Rio Grande do Sul, tem aquelas famosas geadas, a temperatura é muito menor, isso, lógico, devido também à incidência da luz solar, mas existe essa evidência glacial que está se falando da questão da neve.
Então, nesses continentes, a gente observa que através da deriva continental existiu também a questão das evidências que são glaciais. Bom, eu vi com vocês o assunto sobre deriva continental. Agora vamos responder algumas questões em relação à deriva continental. Bora para a nossa próxima questão, que é a primeira questão. Observe aí na telinha. Vai ser bem rapidinho. Assinala a alternativa que melhor define a deriva continental. Eu tenho 5 alternativas. Tem aí a hipótese de que todos os continentes são derivados de um substrato magmático que emergiu através de fissuras ou falhas geológicas. Letra B. É o sistema de classificações dos continentes conforme as suas respectivas origens. Letra C. É a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica das placas. Letra D. É o postulado de economia que debate acerca da dependência financeira dos continentes do mundo em relação à Europa. E a letra E é a lenda relacionada à existência de um continente perdido denominado Atlantis. Então a gente tem que assinalar a alternativa que melhor define a deriva continental. Observar aí as alternativas. Vamos lá para a nossa resposta. A resposta correta é a letra C. É a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas o Pangeia, e que posteriormente se fragmentou graças a tectônicas das placas. Então, quando se fala aí, a deriva continental é uma teoria que foi elaborada por Alfred Wegener, que preconizava que todos os continentes atuais encontravam-se aí em constante movimento e que teriam se originado de uma única massa terrestre que era denominado Pangeia. Então, a alternativa correta é a letra C. A segunda questão, que eu gostaria que vocês fossem lá para a telinha, fala o seguinte: a composição da litosfera por placas tectônicas está relacionada ao conceito de tectonismo. Tectonismo. E com a teoria de Wegener, que da deriva continental, uma das provas desse dinamismo da crosta terrestre é a existência dos desertos costeiros, dos dorsais oceânicas, das calotas polares, da precessão dos equinócios e da taiga boreal. Pensaram bem aí em relação a essa questão? Vamos para a resposta. A resposta correta é das dorsais oceânicas, ou seja, a principal evidência da teoria da deriva continental é que possibilitou a sua comprovação após a Segunda Guerra Mundial, e foi a existência aí das dorsais oceânicas, que são cadeias de montanhas submarinas que são originadas pela expulsão do magma através de fissuras geológicas localizadas aí nos pontos de afastamento entre duas placas tectônicas. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, a minha aula ela vai ficando por aqui. Eu gostaria que vocês continuassem assistindo às aulas do EducaPE e não se esquecesse de dar aquele like na nossa aula do EducaPE, que é muito importante para nós, para que a gente possa trazer uma aula cada vez melhor para vocês. Então, um grande abraço do professor aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula.